Evangelho do Senhor Jesus, que João escreveu, capítulo 20, a partir do versículo 24. Eu quero falar para você, já profetizando, que o tempo da cura chegou. Se você crê, diga aleluia. Diga: o tempo da cura chegou. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24, a partir do 24 até o 29. Você encontrou? Se não, está no telão aí, tá bom? Independente da versão, o sentido é o mesmo. A palavra do Senhor nos diz: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou e pôs-se em pé no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, para não duvidar mais e crer. Disse-lhe Tomé: Senhor, meu Deus, meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Só até aqui. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos, deixa eu orar por você. Meu Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, pela revelação da Tua palavra, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por cada vida que o Senhor atraiu aqui nessa noite, Pai, com um propósito. E eu creio que o Senhor, que já tem falado até aqui, vai continuar falando conosco, vai continuar se revelando, porque o Senhor é Deus. E nós cremos, Pai, na revelação da Tua palavra, que ela vai trazer o norte que nós precisamos, o direcionamento que nós precisamos. Não queremos mais caminhar como nós estávamos, Pai, feridos, trancados, Senhor, em cadeias emocionais. Queremos que o Senhor hoje traga liberdade sobre as nossas vidas, mas queremos também permitir, Senhor, que o Senhor faça isso, porque muitas vezes o Senhor quer trabalhar, mas o nosso coração está engessado, endurecido. E hoje nós declaramos, Senhor, que na Tua presença nós somos livres. Por isso nós profetizamos que sairemos daqui transformados pelo Teu poder e pela Tua glória, em nome de Jesus. Se você crê que Deus está aqui, diga aleluia, diga glória a Deus. Meus lindos, todos nós, por causa das nossas enfermidades e dores emocionais e aquilo que nós enfrentamos ao longo da vida, muitas vezes nós travamos alguns projetos e alguns sonhos que Deus tem gerado em nosso coração, porque nós não conseguimos superar aquilo que aconteceu conosco. As cicatrizes, elas sempre vão ficar como memória de uma chaga e de uma ferida na sua história que foi aberta. Mas a partir do momento que essa cicatriz ainda não é uma cicatriz, é uma ferida aberta, então nosso coração começa sempre a voltar ao passado. Por mais que Deus ele proponha para nós, para mim, para você, um novo tempo no casamento, na vida profissional, na vida ministerial, nova igreja, sempre nós podemos estar algemados, aprisionados às dores do passado, aquilo que lesionou a nossa alma, se a gente não permitir que o Senhor venha trazer cura. E é impressionante que diante dessa geração que nós estamos passando e vivendo, nós temos visto uma geração que passou não só por uma pandemia, passou não só por uma luta contra um vírus, mas também por muitas enfermidades emocionais, em virtude da ansiedade, em virtude da depressão, portas fechadas, de repente o comércio sem funcionar. Qual é o pai de família, qual é o empresário, qual é a pessoa que tem os seus compromissos financeiros, que não fica também preocupado, preocupada? O desalinhamento político e tantas outras coisas que, se hoje a gente fosse nomear aqui, foram situações que tiraram a nossa paz. O
medo de um parente adoecer, outros perderam amigos, parentes, entes queridos, e de repente a gente está pegando uma geração que sobreviveu a tudo isso, mas são como soldados que saem de um campo de batalha. Se você está aqui é porque, glória a Deus, o Senhor te deu livramento, a mim e a você, amém por isso? Mas saímos de um campo de batalha, e sempre que a gente sai de um campo de batalha, quer seja ele familiar, quer seja ele profissional, tem os estilhaços de guerra nos nossos corpos. Um soldado, ele pode vencer uma batalha, mas ele tem que voltar para o acampamento. Isso nos tempos antigos, ele tem que voltar para o seu lugar de origem, para se recuperar do esforço que ele teve em toda aquela batalha. Isso não quer dizer que ele não foi arranhado, isso não quer dizer que porque ele sobreviveu, que ele não foi marcado também por tudo aquilo que ele passou naquela luta, naquele processo. Então todos nós enfrentamos desafios em nossas vidas que trazem sobre nós não simplesmente chagas, mas também feridas. Só que tem pessoas que têm uma cicatrização melhor, já tem outras que têm uma cicatrização mais lenta. Mas como eu estou falando de uma cicatrização interior, e não estou falando literalmente de uma ferida externa, para que você possa entender, então eu quero dizer para você, se permita para que Deus hoje possa trazer um tempo de cura sobre a sua vida, sobre a sua história, porque a palavra diz que Ele levou sobre si as nossas feridas, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós cremos que aquele que morreu, mas que também ressuscitou, Ele morreu como unigênito, mas Ele ressuscitou como primogênito entre muitos irmãos. Ele é poderoso para me curar e para te curar e transformar a nossa história. Se você crê nisso, diga aleluia, diga glória a Deus. Então de repente a gente chega aqui e vemos Jesus com 11 discípulos agora, porque Judas já não estava mais entre os demais. Um deles, chamado Tomé Dídimo, não estava reunido com os demais, só estavam 10. Quando Jesus aparece a primeira vez, e diz a palavra que o Senhor sopra sobre eles, sobre os discípulos que estavam trancados. E de repente Tomé chega depois e a informação vem para ele: olha, quem esteve aqui foi o Senhor. E é interessante que você não viu, mas Ele ressuscitou, Ele entrou, Ele soprou sobre nós. E aqui a gente não vê essas expressões assim tão enfáticas, mas imagine só a euforia de uma pessoa em ver alguém que ela desejava muito encontrar. Imagine só a alegria de uma pessoa quando ela ganha um presente. Uma criança quando ela ganha uma boneca, um menino quando ele ganha um carrinho. Meu Deus do céu, quando você recebe algo que você não esperava, e principalmente algo que para você só Deus poderia fazer, porque era impossível. Então Jesus, ele chega, e eles chegam também até Tomé felizes, alegres. Olha, o Senhor esteve aqui conosco. E Tomé, ele falou o seguinte: se eu não ver as marcas nas suas mãos e no seu lado, e se eu não tocar, eu não acredito em vocês. Eu já não estou acreditando, mas eu precisava ver aquilo que vocês viram. O que é que acontece? Qual o empecilho da gente não conseguir viver essa cura? Primeiro princípio: estarmos isolados do sopro do Espírito. Como assim, meu pastor? Estarmos isolados não só do sopro do Espírito, mas da unidade do corpo. 10 estavam reunidos, orando ao Senhor, buscando ao Senhor. Onde que Tomé estava? Ninguém sabe onde ele estava. O que a gente sabe é que ele não estava com os demais. Então quando você se isola, você se torna uma presa fácil. A sua mente, ela se torna um campo minado muitas vezes por Satanás, onde ele tenta te abater diante daquilo que ele traz contra você. Não só as memórias do passado, mas também te fazendo medo no presente, dizendo que vai acontecer de novo com você aquilo que aconteceu lá atrás.
Aí você começa a ver fantasma onde não tem fantasma. Você começa a enxergar coisas onde não existem. Você começa a imaginar que aquela pessoa vai fazer o mesmo com você que outros fizeram. Que o novo relacionamento, que a nova igreja, que o novo investimento vai ser do mesmo jeito que aconteceu um dia. E a falta de ousadia te leva a travar e você não consegue romper. Por quê? Porque você fica isolado no seu mundo. Tudo bem que você não vai compartilhar os seus sonhos, os seus segredos com todo mundo, mas é importante que você esteja num ambiente onde o Espírito Santo de Deus ele sopra, onde o povo está, que você ande com gente que crê, com gente que tem fé, com pessoas que você quer retroceder, mas elas vão dizer: você não vai parar, você vai avançar, porque se ninguém acredita, eu acredito no que Deus tem contigo, eu acredito no que Deus pode fazer na tua vida. Quantas e quantas vezes você escutou de pessoas: você é um preguiçoso, você é um covarde, palavras de maldição que você diz: meu Deus, até hoje eu carrego isso. E tem gente que é mártir. Quanto mais sofre ou já sofreu, mas fica catando conversa, querendo saber daquilo que poderia não saber, para blindar a mente. Comece a proteger a sua mente. Traga à memória aquilo que pode dar esperança. Dídimo estava no lugar errado, mas ele não sabia que o Senhor viria. Mas se os 10 estavam reunidos e estavam orando, depois no texto seguinte, Jesus veio após uma semana e ele pôde ver o Senhor, mas ele perdeu o sopro do Espírito. Cada momento é único na presença de Deus. O outro domingo é o outro domingo, mas esse domingo é o domingo que Deus preparou para falar contigo, para bradar no teu coração. E eu tenho certeza que a palavra que Ele está liberando é uma palavra de fé. O que Deus está dizendo para você é: caminhe com gente onde eu sopro sobre a vida delas e sopro sobre a tua vida. Deus está soprando hoje fé, Deus está soprando ousadia. E se você crê, levante sua mão para receber. Essa semana vai ser uma semana que Deus vai te surpreender. Você vai receber o zap e você vai ver que aqueles que tinham pendências com você, elas serão resolvidas. Tudo aquilo que estava em falta na tua vida, Deus vai começar a alinhar. E eu vejo Deus abrindo portas financeiras também sobre a tua vida e a tua família. Se você crê nessa palavra, aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus e diga aleluia. Então ele estava separado. Após uma semana, Jesus aparece. As portas estavam trancadas, mas diz a palavra que Jesus, ele não abriu a porta humana. Ele chegou e se colocou, se pôs no meio deles. Deixa eu só dizer uma coisa aqui para você. Para viver o tempo de cura, deixe o Senhor ser a porta, porque Ele mesmo disse: eu sou a porta das ovelhas. Não queira ser a porta, nem você mesmo abrir a porta. Deixa Deus abrir a porta do coração que Ele quer abrir. Deixa Deus fechar a porta do coração que Ele quer fechar. Se Deus hoje está permitindo algumas coisas e você não está entendendo, se você é filho, é filha, é fruto dos sonhos e das promessas de Deus, tudo vai cooperar para o teu bem. Até a maldição que veio contra você, Deus vai transformar em bênção. Amém? Por isso, se você crê, diga aleluia. Mas meu pastor, o senhor não sabe o que eu tenho enfrentado. Interessante que lá em casa tinha uma porta que, quando você trancava ela por dentro, só Jesus para você sair. E tem gente que começa a ter fobia, pânico, porque está trancado. E certa vez, quando a porta fechou, que eu estava lá, eu digo: Jesus do céu, calma, André, não se desespere. Eu não tenho fobia nem pânico, mas
Tem hora que a gente, porque eu estava apressado, eu tinha um compromisso, essa porta vai abrir. Aí daqui a pouco comecei a fazer pressão. Quanto mais eu botava força, mais a porta não abria. Eu orei ao Senhor, de Deus, tenha misericórdia. Quando eu fiz assim bem lento, a porta se abriu. Você já percebeu que quando você está afobado, agoniado, apressado, que você perde algo, você não encontra, mas depois com tranquilidade você está lá assistindo, aí você, eu não acredito não. Olha onde é que estava o celular, caiu aqui no meio da cadeira. É ou não é assim? Você já percebeu o quanto a nossa pressa, a nossa ansiedade de abrirmos uma porta à força não nos permite ver que Deus na delicadeza quer fazer o melhor, e a gente está sofrendo, está esmurrando, sabe? Eu sei que certa vez, eu acho que eu já contei isso aqui, eu fui levar minha tia, eu era bem novinho, ainda sou novo, né? Isso faz só alguns anos, 18 anos eu tinha, e eu fui levar ela na igreja, e ela tinha fobia de ficar presa. E de repente, ela colocou o cinto de segurança e ela trancou o cinto. E eu falei, tia, não tranca esse cinto. Parece que eu já estava vendo que o cinto não ia soltar. De repente, quando eu paro na igreja, ela começou a gritar, porque o cinto prendeu. Me solte, me solte. Eu digo, tia, vamos pensar que eu estou fazendo alguma coisa com a senhora. Aí na hora, ela gritou para o rapaz, que tinha uma loja de tecido do lado, me deu uma tesoura, me deu uma tesoura. Eu digo, pronto, piorou. Está com um assassino aqui no carro. Eu disse, tia, que vergonha tão grande. Ela disse, não, eu estou presa. Eu falei, tia, calma. Ela ficou desesperada. Ela pegou a tesoura e passou no cinto. Depois que ela saiu, ela foi explicar, olha, é meu sobrinho, o bichinho não tem culpa. Eu digo, meu Deus, eu voltei com uma vergonha tão grande. Eu falei para minha avó o que tinha acontecido. Ela me pediu tanto perdão, mas eu sei que isso foi fruto do pânico que ela teve. Só que muitas vezes a gente quer abrir uma porta de todo jeito, mas nós precisamos entender que Jesus é a porta. Ele entra quando Ele quer entrar, Ele faz quando Ele quer fazer. Ele disse lá em João capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas, e todo aquele que passa por mim, essas são as minhas ovelhas, elas conhecem a minha voz, e elas me seguem. Deixa Deus ser a porta, deixa Deus abrir, porque quando o tempo dele chega, ninguém pode impedir. Pode se levantar quem for, pode acontecer o que for, operando o Senhor, quem impedirá? Se você crê que é assim, joga a mão para o alto e diga aleluia. Diga assim comigo, eu creio. Não crê não desse jeito, diga eu creio que o Senhor, Ele é a porta que eu preciso. Apenas se apegue em Jesus, esteja na presença dEle, e o mais Ele fará. Ele é a nossa provisão, de dia, de noite. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele cuida de cada detalhe meu e seu. Se você crê, diga aleluia. Então nós precisamos, para alcançarmos um tempo de cura, entendermos que Jesus é a porta. Ele passou uma semana para aparecer. Se fosse alguém, mas cadê Jesus? Vocês não estão dizendo que Ele apareceu? Cadê Ele? Eu quero vê-lo. Mas o Senhor apareceu na hora que quis aparecer. Ah, mas se o Senhor não fizer, eu não vou mais para a igreja, eu vou desistir de tudo. Ei, meu irmão, minha irmã, quem é Senhor é Ele. Nós somos servos. Quem é grande é Ele, nós somos pequenos. Quem somos nós diante da sua glória e do seu poder? Somos frutos da sua graça, do seu favor. Meu pastor, estou passando por muitas coisas, eu sei. Podemos ser perseguidos, porém não estamos destruídos. Podemos muitas vezes estarmos angustiados, mas não estamos derrotados, diz a palavra. Se você crê que é assim, diga aleluia. O apóstolo Paulo, ele disse, porque essa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um peso eterno de glória muito excelente. Então de repente, a gente está chorando e estamos batendo naquela porta, esmurrando, nos machucando. E Jesus está dizendo, quando o meu tempo chegar, não são pelas portas humanas que vocês prepararam que eu vou passar. Eu estarei presente por mim mesmo, porque eu sou a porta. Diga, Jesus é a porta. Fala comigo, Jesus é a porta. E de repente, Jesus não estava fisicamente presente, mas Ele
onisciente sabia da conversa, e onipresente também. Então ele chega para Tomé, diz: Tomé, eu estou aqui, toca aqui nas minhas mãos, toca também do meu lado. O que existiam eram cicatrizes e não mais as chagas. Tem gente que está colocando panos quentes em cima de uma ferida. É interessante que quando você vai tratar de uma ferida que ela está inflamada, é necessário que o médico, a enfermeira faça uma raspagem para que a pele nova ela vá brotando. Eu lembro certa vez que eu vendo sobre um ferimento, a enfermeira fazendo o curativo e estava sangrando bastante. Ela disse: tem que sangrar, porque isso é a prova de que está tendo fluxo sanguíneo e que vai ter uma boa cicatrização, de que a pele morta está saindo e a pele viva está entrando. Mas tem hora que machuca, tem hora que o sangue desce e você diz: eu não vou suportar. Mas o sangue de Jesus, ele escorreu também. Mas a Bíblia diz que se com ele nós morremos, com ele também nós seremos glorificados. Se com ele nós morremos, com ele também seremos ressuscitados. Naquela hora Jesus mostrou e disse: está aqui. Terceiro e último princípio que eu quero fechar aqui com você. Você não tem que provar nada para ninguém, mas a prova da cura é quando você conseguir expor as suas cicatrizes e mostrar para um mundo que um dia houve algo que te machucou, que te feriu, mas que hoje esse algo é o teu testemunho. Porque não dói mais falar sobre isso, não dói mais mexer nisso, não dói mais tocar nisso, porque não faz parte daquilo que você é, faz parte daquilo que você era, não faz parte do que você tem, faz parte daquilo que você tinha. Mas meu pastor, ainda luto contra, mas meu pastor, ainda batalho contra. Até Jesus voltar, nós seremos uma obra em andamento. Vai ter coisa para melhorar, vai ter coisas que serão aperfeiçoadas na minha, vão ter coisas que serão aperfeiçoadas na minha, na sua vida. Mas eu quero dizer uma verdade aqui para você: se prepare, porque através das suas cicatrizes não mais feridas, muitas vidas virão para Jesus. Elas vão olhar e vão dizer: como é que é a história? Você hoje é tão feliz, você teve depressão? Tive. Como é que é a história? Tu era bagunceiro assim no mundo e hoje está essa bênção? Era. Como é que é a história? Você sofreu assim na igreja e hoje está como está? Estou. Como é que é a história? Sofreu assim no casamento, na família, padeceu, passou fome e hoje está prosperando. Por quê? Porque hoje o que você carrega com você são cicatrizes da ressurreição que o Senhor realizou. Jesus ressuscitou, marcado, mas ele não tinha mais feridas. E eu quero profetizar nessa noite que as feridas que hoje ainda estão no seu coração serão apenas cicatrizes para testemunho daquilo que você vai contar. Minha irmã, você, assim diz o Senhor, se prepare, porque a história que você viveu no mês de maio, nos primeiros 15 dias, eu vi o teu sofrimento, eu vi o que você passou, e eu estou transformando as tuas lágrimas em gozo de alegria. Não se preocupe, porque essa causa é minha e não sua. Eu te trouxe aqui nessa noite para falar diretamente contigo. Aquieta o teu coração, porque eu sou o teu Deus. Meu irmão, você aqui de preto, faz assim, isso. Assim diz o Senhor: eu vi o livramento que você viveu, e eu estava contigo lá. Naquele acidente eu não deixei que você fosse lesionado. E eu quero te dizer hoje que você é fruto dos meus sonhos. Desde o ventre eu te separei, eu te escolhi.
A tua gravidez, quando você estava sendo gerado, não foi fácil, mas você é um milagre desde o ventre, porque assim te digo, aquilo que eu comecei, eu vou completar na tua vida e na tua história, queiram ou não, eu estou te preparando para coisas grandes. Você diz: meu Deus, está doendo, eu não estou suportando, mas assim diz o Senhor: eu conheço a tua estrutura e o teu limite, e sei até onde eu posso ir. Mas se prepare, porque no prazo de 1 mês, eu estou entregando um presente nas tuas mãos, diz o Senhor. Se você crê que o Senhor é aquele que fala, diga aleluia, diga glória a Deus, e aplauda lindamente o nome do Senhor Jesus. Eita Deus maravilhoso. Tentar correr aqui. Então Jesus, ele chega e ele apresenta. Olha o que tem aqui: cicatrizes. E Tomé diz: meu Deus, meu Deus. E Jesus, ele diz: bem-aventurado são aqueles que não viram e creram. Você não creu, mas eu apareci por você. Então grave esses princípios no seu coração. Esteja no lugar onde o vento sopra, com pessoas de fé. Segundo princípio, não queira esmurrar a porta, deixe Jesus ser a própria porta. E terceiro princípio, assim como Jesus expôs, exponha as suas cicatrizes, para que todos vejam que a morte, a Covid, a pandemia, ou o que foi que Satanás tentou fazer para te derrubar, não conseguiu te destruir. Você está aqui nessa noite como alguém que é mais do que vencedor, mais do que vitoriosa. Se você crê que Deus tem dias de paz para a sua vida, diga aleluia. Jesus disse: paz seja convosco. Ele é o príncipe da paz, ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim, aquele que não conhece limites. Se você crê que esse é o teu Deus e o meu Deus, diga aleluia. Então hoje você possa dizer: meu Deus, me cure. O ministério de louvor já pode subir. Me cura, Pai. Eu não quero continuar como eu estou. Eu quero liberar perdão, Deus. Eu quero poder abraçar, Pai. Eu quero poder chegar para o meu pai, para minha mãe, para o meu familiar. Eu não quero mais ser escravo disso. Eu não quero mais ser escrava disso. Eu quero superar essa dor. Meu Deus, me ajude. Porque muitas vezes nós estamos presos dentro de uma cadeia, porque nós não estamos seguindo a direção da palavra. É fácil? Não é, porque somos seres humanos. Todos nós estamos sujeitos, somos limitados. Mas eu creio que a palavra de Deus, ela se cumpre na minha e na sua vida. Mas isso foi com Jesus. Mas Jesus foi nessa terra como ser humano, verbo encarnado, aquilo que eu e você precisamos ser. Ele foi homem de dores, ele sabe o que é padecer. Ele sofreu por mim, por você. Ele se identificou 100% homem, 100% Deus. Quantos creem que o Senhor vai nos capacitar para vivermos um tempo de cura? Diga aleluia, aleluia. Agora, se você crê, levante sua mão bem alta. Isso, agora não vai ser insosso não. Diga: eu creio. Misericórdia, pela quantidade de pessoas que nós temos aqui, dá para ser mais expressivo. Diga: eu creio. Eu creio que nesses dias eu estarei contando o testemunho da cura de Deus na minha vida, em todas as áreas. Se você crê que é assim, aplauda lindamente o nome do Senhor e diga aleluia. Oh Deus maravilhoso, Tu és lindo, Jesus. Vamos cantar? Deixa